Olá, paz do Senhor, como vão vocês? Tudo bem? Bom estarmos aqui conectados à Rádio Sudoeste novamente, né? Tivemos um tempo aí resolvendo tantos assuntos, tanto trabalho e também naquilo que são as redes sociais, né? Bom a gente poder voltar a estar falando da palavra do Senhor, voltar a estar ministrando, né, nesse tempo, usando as ferramentas. No tempo do apóstolo Paulo, o que ele tinha de ferramenta para a ministração da palavra eram os rios, né, eram os mares. Hoje nós temos a internet, que também é um meio de estarmos ministrando aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que nos traz a paz. Queridos de Deus, vivemos um tempo pandêmico, né? Um tempo onde se fala de cura, onde pessoas ficam aprisionadas e deveras observar alguém ficar em quarentena, observar alguém ir para o hospital, observar alguém ficar entubado. Todas essas coisas nos geram preocupações, perturbações e é algo relacionado à prisão. Perceber alguém ser mandado embora do emprego, isso também é olhar com os olhos da perspectiva de alguém que está aprisionado no desemprego, aprisionado na enfermidade, pessoas aprisionadas no medo. Quantas pessoas nesse tempo deram cabo da própria vida pelas dores, pelas perturbações desse tempo, e todo profeta de Deus, todo responsável pela palavra de Deus precisa trazer para nós uma palavra de libertação, uma palavra de cura. E eu tenho nesse tempo, nessa manhã, uma palavra de cura, de libertação para cada um de nós. Primeiro, entendermos qual é a ação do nosso inimigo. Porque são tantas palavras, né, que vêm sobre nós e às vezes a gente não sabe contra quem nós estamos lutando. Que tipo de inimigo é esse? Durante um tempo as pessoas colocaram na mão de Satanás, na mão do diabo, uma força muito maior que ele tinha. Colocaram poder na mão dele, a qual, quando nós aceitamos a Jesus, essa realidade ela muda. Vamos entender o nosso inimigo. Em João 1 diz assim: num dia em que os servidores celestes vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor no meio deles, também veio Satanás. No dia, em outra tradução, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também no meio deles Satanás. O que isso quer dizer? Que os filhos, né, de Deus vieram adorar ao Senhor, vieram prostrar-se diante do Senhor, vieram prestar culto diante do Senhor, e junto com eles também veio Satanás. Que é isso, Cristiano? A gente vai entender isso um pouco mais lá na frente. No capítulo 2, no versículo 1 do mesmo livro, diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. O que a gente entende com isso? Um dos ministérios de Jesus, ele sempre foi a libertação. A libertação é algo inerente daquilo que é o ministério de Jesus. Tanto que ele diz em Lucas capítulo 4, ele diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Jesus ele fala aqui em dois momentos: proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. São tantas situações que nós precisamos observar nesse tempo de caminhada cristã, onde não se fala mais dessa guerra espiritual, dessa luta, onde se fala o tempo inteiro que você vai prosperar, que você vai vencer, que você é uma pessoa boa, onde o evangelho se tornou algo muito mais voltado para aquilo que é a sua psique do que para aquilo que verdadeiramente é a palavra do Senhor. Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Nos confronta o tempo inteiro acerca de tudo aquilo que é errado na nossa vida, nossos achismos, as suas maneiras erradas de lidar com o pai, com a mãe, como filho. Mas uma das realidades desse ministério é a libertação aos cativos e libertação aos oprimidos. Vou ser muito franco, com muito carinho. Eu já tenho aí alguns anos de caminhada e eu pude perceber o quanto na mão do inferno algumas pessoas são aprisionadas dentro da própria igreja, dentro do próprio evangelho. Eu conheço pastores aprisionados pela falta do caráter que tem, pela falta da verdade e transparência que tem, pastores que são aprisionados por aquilo que é o dinheiro, aquilo que é a fama, prisões que foram adquiridas. Eu estou falando dos líderes eclesiásticos. Imagina agora um membro ao qual está começando a caminhada lidar com um líder, com um pastor, com uma igreja que pensa dessa forma. Não sou contra aquilo que é a palavra que nos motiva, que nos impulsiona,
aprisiona, mas existe algo muito grande naquilo que é o processo de libertação, tirando para a minha vida. Eu era aprisionado por várias situações erradas, da minha criação, da minha formação, de tantas coisas que vivi, e uma das coisas que me fizeram ter ou querer ter a minha vida transformada, querer ser aperfeiçoado naquilo que diz o Evangelho, foram as palavras de confronto que revelaram para mim onde é que eu estava aprisionado, onde era, naquilo que era a minha vida, as minhas opressões, onde era que eu precisava ser liberto dos meus cativeiros. Outro dia, eu sentei com alguns liderados e disse que eu gostaria de ter acesso ao que eles me apresentassem o nada consta daquilo que é a sua vida. Nada consta de SPC, Serasa, banco, antecedente criminal. E pasmem, senhoras e senhores, ficaram alguns muito chateados comigo. Como pode? O pastor quer se meter na minha vida e tal. Eu falei, não quero. Depois do primeiro momento do susto, né? Eu não queria ter acesso àquilo que eram as informações, não queria expor a ninguém. Eu só queria que todo mundo pensasse que talvez nesse tempo onde a gente não dá importância às coisas que vão caducar, né? Aquela conta no banco que vai caducar daqui a 5 anos, eu não vou pagar, aquele cartão de crédito que eu estou negociando, mas não me importa, está no nome de outra pessoa, aquela compra que fiz. Eu conheço um pastor que comprou um carro no nome de uma ovelha. Comprou o carro, fez o financiamento, né? Não só o carro, mas fez o financiamento no nome da ovelha, e a ovelha me procura alguns meses depois, desesperada, porque o nome estava sendo protestado, porque algumas coisas estavam acontecendo, porque o pastor não estava pagando as prestações que comprou no nome da ovelha. Gente, isso é muito sério. Quando a gente fala de aprisionamento, as pessoas estão aprisionadas no contextos aí de empresas, né? Outrora com as suas falcaturas, suas mentiras, pessoas que estão presas a diversas situações, onde não pagam, compram, não pagam. Isso é um cativeiro. Isso é uma opressão do maligno. Isso impede as pessoas de crescerem, as famílias de prosperarem. Com todo mundo que converso, ao qual teve uma palavra de confronto no coração, naquilo que a palavra nos diz, a César o que é de César, a gente ser justo, correto em tudo. As pessoas que são confrontadas por essa palavra, quando chegam, né, a colocarem a vida em ordem, quando chegam a resolver os problemas do banco, quando chegam a resolver as pendências com o seu nome, essas pessoas se sentem libertas, aliviadas. É como se algo tivesse saído do peso das costas. Ninguém fica sabendo, ninguém sabe. É só aquela pessoa e alguns íntimos e o qual é o credor dele. Agora, fora isso, é um sentimento de libertação. Alguns líderes, as quais nós conversamos sobre isso no ano passado, me procuraram depois testemunhando. Pastor, coloquei minha vida em ordem. Aquela palavra colocou a minha vida em um trilho. E pasme, senhoras e senhores, irmãos em Cristo Jesus, essas pessoas outrora, a partir do momento que colocam a vida em ordem, começam a prosperar. Eu tive um evangelista, ele chegou para mim e falou assim: fui confrontado com essa palavra, algumas coisas estão erradas aqui, eu quero corrigir, e se esforçou, chega no novo templo, né, e conversa comigo: apóstolo, consegui, quitei, está resolvido, não tem mais nada. E a filha dele tinha ido para Portugal, olha, ele estava pensando em viajar, não conseguia, não tinha como fazer, e senhores, senhoras de Cristo, hoje ele está com a passagem comprada para essa viagem. Quando nós saímos das artimanhas de Satanás, das prisões a qual ele nos coloca, quando nós colocamos um foco, um objetivo de ter o nosso nome diante das pessoas, diante de Deus, liberto, livre, o milagre começa a acontecer. Esse é um testemunho. Tantas outras pessoas aprisionadas, empresas aprisionadas, com as armações, o que eu acho que infelizmente é uma verdade hoje em dia, mas nós podemos, em Cristo Jesus, colocar a nossa vida em ordem, e pessoas as quais colocaram a vida em ordem das suas empresas hoje, no meio da pandemia, prosperando em tudo. Que tudo aquilo que na nossa vida, que na sua vida possa estar aprisionado, nós possamos entender, até Satanás diante de Deus precisa se prostrar. Quanto mais nós, nas nossas dívidas, nas nossas dificuldades, nos nossos pecados, que nós possamos, né, termos em Deus essa expressão de libertação. Você pode ser liberto dessa dívida, você pode ser liberto desse cativeiro, né, de opressões. Basta você ser verdadeiro diante de Deus e diante das pessoas. E isso é uma realidade. O Senhor Jesus, ele veio para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Cristo Jesus.
beijo no teu coração. Estamos em um novo endereço, tá? Estamos ali em Recanto do Sol, e que você possa nos fazer uma visita, ser abençoado por uma palavra profética. Às quartas-feiras nós estamos tendo o nosso PS, o nosso pronto socorro espiritual, tratando exatamente dessa palavra, de libertação. E tem sido muitos os milagres que estamos ali testemunhando. Beijo no teu coração, paz de Cristo.